Olá pessoal, vamos dar início à quarta aula do curso de MongoDB. Nas últimas aulas, vimos os conceitos introdutórios sobre MongoDB, vimos também como é feita a instalação na plataforma Windows e estudamos também sobre o formato utilizado no JSON, o formato orientado a documento. Estudamos também o formato JSON, muito utilizado no software de MongoDB. Na aula de hoje, vamos pôr a mão na massa, executar alguns comandos no MongoDB, mas antes eu queria fazer uma comparação, né, entre o modelo relacional, né, qualquer banco de dados modelo relacional, e o software MongoDB. Então aqui eu estou utilizando o MySQL, né, no terminal, na página, o phpMyAdmin. Então eu vou criar aqui um exemplo, né, de um banco de dados. Então, a princípio, create database. Eu vou criar aqui uma base de dados chamada teste. Vou usar, né, essa base de dados. Após isso, vou criar uma tabela dentro dessa base teste, chamada pessoa, e vou criar seus atributos. Um ID, vou falar que ele é não nulo, e auto incremento. Vou colocar o atributo nome, vai ser um varchar de 50 caracteres e a idade do tipo inteiro. Após isso, vou fazer a inserção de alguns valores. Insert into tb pessoa. Vou colocar os atributos, nome e idade, já que o ID ele é gerado automaticamente. Value Pedro, 14 anos. Certo. Feito todo esse script, eu vou executá-lo. Não reconhece primary key. Int, né? Pronto. É que agora ele deu um erro falando que mais a tabela, né, teste já existe. Tá? Se eu der um reload aqui, eu tenho aqui a tabela, o banco de dados teste, né? Vou até tirar eles aqui agora, já que não preciso. E aí eu vou executar a partir daqui. Use teste. Pronto. Ok, né? Então, consegui criar minha tabela, né, com os atributos. Eu já defini, né, quais são os atributos utilizados por essa tabela, quais são os seus tipos, né, e tamanhos. E aqui eu já fiz uma inserção. Vou dar um reload aqui novamente. Tá lá minha tabela TB pessoa. E aí, TB pessoa, eu tenho lá as minhas colunas. Então, só clicando aqui, né, ele já mostra lá o ID 1, o nome Pedro, idade 14 anos. Então, essa é a estrutura, é o modelo relacional, né? Ele é organizado em linhas, né, e suas colunas, tá ok? E aí, é claro, né, eu preciso ter um esquema, né? Eu preciso ter a estrutura da tabela antes de criar, né?
eu preciso estar definido a sua estrutura, os seus atributos, os seus tipos, tamanhos, né? Quem é chave primária, quem é chave estrangeira. Eu tenho que fazer toda uma definição antes de criar o banco de dados, tá ok? Então, isso é no modelo relacional. No MongoDB, né? Como eu faço? No MongoDB, eu venho aqui, C2 pontos, arquivos e programas. Quando eu instalo, ele cria a pastinha MongoDB, né? Então, clico aqui em MongoDB, server, versão 4.4, e aí eu chego aqui nesse conjunto de pastas, tá? As pastas mais importantes aqui é a pasta bin, tá? Na pasta bin é onde eu tenho tenho os utilitários, né, do software. Aqui quais são os utilitários que nós vamos utilizar, né? O MongoD e o apenas Mongo, tá? O MongoD nada mais é do que ele é um daemon, né? Ele é um processo aqui, ele é o software servidor, tá? E para eu executar comandos, né, no MongoDB, o MongoD aqui ele tem que estar executado. Então basta eu dar 2 cliques aqui, pode ver que ele mostra alguma coisa e já some, né? Não vejo mais. E aí depois é só eu dar 2 cliques no cliente, né? O MongoD é o servidor, agora o apenas Mongo aqui, né? O shell, é só eu dar 2 cliques e ele mostra aqui, ó, que foi conectado, ó, conectou ao MongoDB aqui da minha máquina, né? Viu que a versão é 4.41 e agora o servidor foi inicializado, ok, está tudo funcionando. Agora basta eu apenas rodar os comandos aqui no software, tá? E aí, quais comandos? São bem simples, né? Pelo menos aqui os comandos iniciais, tá? Eu tenho o comando show, né? Na base de dados relacional eu tenho o show databases, né? Aqui eu não tenho show database, mas eu tenho show DBs, tá? E aí ele mostra para mim, ó, quais as bases de dados que eu já possuo aqui, né, no MongoDB. E aqui, é claro, esses são os padrões, tá? Admin, config e local. Eu vou dar um CLS, né, para limpar isso aqui. Vou fazer novamente show DBs. E aí ele mostra lá, né, os databases padrão aqui do MongoDB. Eu não quero utilizar nenhum deles, né? Eu quero utilizar eu quero criar um, né? Como que eu faço? Vou dar um create database? Não, tá? Aqui basta eu simplesmente fazer use e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no modelo relacional, né? Então use teste, tá? Eu apenas fazendo isso, né? Eu já vou pro, né? Trocado aqui para o DB teste, tá? Só que se eu der um show DBs, perceba que o teste ainda não está lá, tá? Então perceba o seguinte, aqui o database, a collection, né, só vai ser criada realmente quando eu fizer uma inserção de um documento, uma inserção de um registro, tá? Até então só estou sendo apontado para um possível DB chamado teste, mas ele ainda não é criado, tá? E aí, ó, quando eu faço, né, DB teste, agora ele cria uma variável padrão chamada DB, tá? E aí nesse DB eu tenho um conjunto aí de funcionalidades. Uma das, né, é stats, tá? De estatística. E aí ele vai mostrar toda a estatística do DB apontado para teste, tá? E aí é claro, eu não tenho nada, né? Ó, eu não tenho uma collection, eu não tenho view, né? O tamanho dos meus dados é 0, tá joia? Então aqui o tamanho total, né? Então perceba que eu não tenho nada, tá? Eu não tenho nada, tanto que se eu fizer novamente show DBs, ele não vai mostrar o teste para mim. Tá apontado para teste, mas ele ainda, né, não foi criado.
Como que eu crio, né? A partir do momento que eu criar um documento, que eu criar um registro. E como eu faço isso? DB, né? Aqui é o meu banco de dados. Lembra lá na primeira aula que eu mostrava a estrutura do MongoDB? Primeiro é o database, né? Um database tem um conjunto de collections, né? Que são tabelas, né? Traduzindo aí para o NoSQL do MongoDB. Eu tenho collections e dentro dessas collections eu tenho os documentos. Então eu tenho que criar uma coleção aqui. E aí eu vou dar uma coleção, por exemplo, né? Como eu fiz lá, colocar TB vai de tabela, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, pessoa, né? E aí, ó, ponto, pessoa, né? Ponto, o comandinho insert, tá? Esse comandinho insert é o insert into do modelo relacional, tá? Então DB, né? DB teste, collection, né? Pessoa, e eu vou inserir, tá? Então eu inserindo aqui, eu vou fazer a inserção de uma pessoa, tá? E como eu faço isso? Agora, por que a gente aprendeu JSON? Porque agora a inserção é no formato JSON, tá? Então, vou aqui, ó, abre e fecha chaves, tá? E aí eu vou começar. Nome, né? O nome lá, eu coloquei Pedro, né? Então, Pedro. E aí, ó, separado por vírgula, né? Agora vem a idade. E aí a idade do Pedro, eu acho que eu coloquei 14, tá? Então perceba, ó, que está no formato JSON, né? Abre e fecha chaves, né? Eu tenho aqui, ó, nome, o atributo nome, com valor, né? O par chave valor, a chave nome, né? E o valor Pedro. Chave idade, que é a mesma coisa que coluna também aqui, né? E o valor do tipo inteiro igual a 14. Eu só vou tirar os espaços aqui para eu coloquei os espaços para facilitar a visualização, né? Eu vou tirar eles aqui agora. Eu dando um Enter, pronto. Ele mostra que foi inserido, né? Um registro, um documento, tá? Na minha base de dados, tá ok? Simples. Agora se eu fizer DB, né? Eu não preciso nem colocar mais pessoa, DB stats, tá? Perceba que agora existe uma collection, né? Existe um documento, e aí agora, ó, os meus dados já começam a ter o tamanho, né? Acho que é claro que aqui deve estar em kilobyte, né? Então perceba que agora, né, eu tenho as informações, tá? No banco de dados relacional, voltando lá, né? Se eu quisesse saber, né, como recuperar essas informações, bastava eu rodar um select, todos os atributos, from TB pessoa, né, que é a tabela que eu criei. Fazendo isso, dando um go, ele mostra aqui para mim, ó, as informações inseridas, tá? Simples, né? Só que no MongoDB, mais simples ainda. Como eu faço isso, né? Mesma coisa. O meu DB está apontado, né, para o database testes. Ponto. Qual é a collection que eu quero trabalhar, né? Qual é vamos dizer, a tabela, que é pessoa. E aí, ó, um comandinho simples e fácil chamado find, né? Que traduzindo aí é procurar, né? Encontrar. Então, rodando esse comando, tá lá, ó, ele mostra para mim, ó, eu tenho já um ID criado, né? Com toda essa hash aqui, tá? Todos esses caracteres. Então eu tenho uma primeira chave que é um identificador, depois o nome e depois, né, o nome e o valor, e aí idade e outro valor, tá? Ah, professor, tá aparecendo de forma estranha em uma linha só, não tem uma coisa mais bonita para colocar? Tem sim. Vou dar um CLS aqui só para limpar a tela, né? E aí db.pessoa
ponto find, né, ponto pretty, né? É uma forma aí mais bonita de escrever, né? Desculpa, pretty é uma forma mais identada, né? No formato JSON, ó, olha que bonito, tá? Então fica organizada, ao invés de ser inline, né? Aqui fica no formato JSON, tá? Então aqui a funçãozinha .pretty, né? Abre e fecha parênteses. Aqui eu apertei o Enter antes de digitar. Então a funçãozinha pretty aqui, ele organiza em formato JSON a minha estrutura a minha estrutura do documento. Tá ok, pessoal? E aí, vocês que estão acompanhando a aula, né? Como exercício, tentem fazer a inserção de mais um registro, né? Mais um documento, né? Tentem fazer a inserção de mais um documento aqui nessa base de dados, tá? Para vocês já irem pegando, né, quais são os comandos principais, depois um find, né, para ver todos os documentos inseridos, tá joia? E aí você vai tendo um contato maior com a ferramenta, né, do MongoDB. Tá ok, pessoal? Então fica esse exercício aí para vocês inserirem mais um registro, tá? E visualizarem. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal.